Aleluia. Nós vamos orar pela vida do Jonas. É muito bom, né, nós vermos o que Deus faz na vida das pessoas, no chamado. Nós temos o prazer de receber aqui o Oswaldinho. Cadê o Oswaldinho? Oswaldinho ali, são meninos que desde pequeno, né, nasceram neste lugar. E nós temos visto, né, o chamado na vida deles. E Deus ele vai levantando, né, a próxima geração. Deus ele vai constituindo, vai chamando, vai vocacionando, né, cada um fazendo a sua função no corpo de Cristo. Deus escolhe a cada um, né, conforme o seu querer e a sua vontade, e Ele chama, e Ele vocaciona, Ele coloca no lugar certo, aonde Ele quer. Uns Deus levanta para estar aqui, outros Deus levanta para estar em outros lugares, fazendo parte, levando aí o reino de Deus, né? É o Espírito Santo que nos leva e nos impulsiona a fazer a sua vontade. Estenda as suas mãos, vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco, como sempre tem falado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eis agora o teu servo, o teu filho diante de ti, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo venha usá-lo nesta noite, com graça, com autoridade, com sabedoria, Pai. Tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao coração dele, Senhor, que ele possa ser usado por ti, Senhor, para transmitir agora no nosso coração tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode sentar. Você não senta. É muito bom poder estar aqui. O pastor falou de chamado. Eu me lembro da época que eu estava na ITED e a gente teve a oportunidade de ministrar para algumas pessoas e falar de Jesus em algumas igrejas, mas pelo menos comigo sempre havia o sentimento de eu quero fazer isso na minha igreja, eu quero poder servir a minha igreja, sabe? E é muito bom poder estar aqui, muito bom servir a Deus com os irmãos. Amém? Amém. Existe um pastor, ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele diz que quem está indo pelo mesmo caminho em algum momento se encontra. Ele diz que em algum momento quem está indo pelo mesmo caminho ou se esbarra ou caminha junto. E na Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, no meu coração eu fico muito feliz em saber que estamos caminhando pelo mesmo caminho. Amém? Amém. Propósito. E eu quero dizer que a minha vírgula é o meu amém. Então, não se assustem. Amém? Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos 8, 6, por favor. Enquanto você abre, eu sei que você está de máscara e eu, de verdade, não quero que você tire ela, mas eu gostaria de propor algo aqui. Eu sei que talvez o som que você vai produzir talvez não seja um som agradável, talvez não seja um som que a gente vai gostar de ouvir, mas eu gostaria que você repetisse uma frase comigo, e essa frase, antes da gente ler, ela vai basear tudo aquilo que Deus tem para nós essa noite, amém? Mesmo que quando você fale com a sua máscara, só você entenda. Eu gostaria que você repetisse a seguinte frase comigo: toda mentalidade é baseado sobre uma perspectiva. Olha, não saiu tão ruim quanto pensei. Em Romanos 8,6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Sabe, quando eu estava lendo esse versículo, eu não sei vocês, o que vocês pensam quando vocês leem, mas eu sempre achei que o que Paulo fala é muito grande, é muito profundo, é muito espiritual. E eu sempre achei que quando eu ia ler esse versículo eu nunca ia entender nada. E que eu só ia entender quando um grande pastor, um grande mestre ministrasse, falasse. Porque parece tão profundo, tão espiritual, que quando a gente lê, parece tão difícil de entender. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive isso. Alguns versículos que Paulo e tantas outras pessoas escreveram, eu olhava e falava: isso é tão difícil de entender. Talvez quando alguém ministrar, talvez quando alguém pregar, eu vá entender. Mas graças a Deus, Deus tem mudado isso em mim. E o que Paulo está falando tem tudo a ver com o que a gente começou, com a frase. E Paulo, para a gente entender o que Paulo está falando, a gente precisa entender o que é mentalidade. Mentalidade são todos os nossos pensamentos. É aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente forma como opinião. Amém?
E toda mentalidade, ela baseia as nossas ações, as nossas atitudes naquilo que a gente faz. Então, consequentemente, você age de forma como você pensa. Então, se você acredita em algo, se você tem um ideal, você vai agir de acordo com isso. Você vai agir de acordo com aquilo que você pensa. Amém? E uma coisa que eu aprendi é que boas perguntas nos dão boas respostas. Eu queria te convidar a retroceder nesse pequeno pensamento que eu trouxe e fazer uma boa pergunta. Se a minha mentalidade, ela baseia as minhas ações, o que baseia a minha mentalidade? Se o que eu penso molda o que eu faço, o que molda o que eu penso? E tem tudo a ver com o que Paulo está falando, que eu comecei falando. O que vai moldar, o que nós como igreja, o que nós como pessoas vamos pensar e é o que a gente vai ver. Então, a nossa perspectiva altera e muda a nossa mentalidade, ao ponto da nossa mentalidade mudar as nossas ações e a maneira que a gente vai agir. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Se você pegar uma criança num lar de adoção de 6 até uns 8 anos de idade, e essa criança nesse lar de adoção, eu quero que você imagine, nesse pequeno exemplo, que ela sofra algum tipo de abuso, que ela apanhe, que ela não seja muito cuidada. Imagine só que nesse contexto, essas agressões, esses maus tratos nesse lar de adoção, eles acontecem por volta do meio-dia, por volta da hora do almoço. E de repente, em algum momento que essas crianças são maltratadas, um pai e uma mãe muito boa, que tem uma casa estruturada, chega para adotar essas crianças. Quando esses pais muito bons, eles pegarem uma dessas crianças que estão para ser adotadas e levarem para casa, há uma grande probabilidade, quando essa criança chegar num lar bom e numa casa boa, ela achar que ela vai sofrer. Ela achar que ela vai sofrer os mesmos maus tratos. Sabe por quê? Porque aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou, moldou a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, ao ponto de, mesmo que ela está num lugar muito bom, ela vai achar que ela vai apanhar, ela vai achar que ela vai sofrer alguma coisa ruim. Deixa eu te dar outro exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu acho que todo mundo já assistiu algum filme ou uma série que mostra um soldado que ele foi para a guerra, e ele lutou, e ele passou por diversos problemas, e ele enfrentou batalhas, e de repente esse soldado, esse general, ele precisa voltar para sua casa, ele precisa voltar para um lugar onde ele é só uma pessoa normal. E há uma grande probabilidade dessa pessoa nunca se adaptar ao seu ambiente normal, porque ela presenciou a guerra, ela presenciou mortes, ela presenciou coisas ruins. Então a sua mente, a sua visão, aquilo que ela viu, produziu uma mentalidade ao ponto de produzir ações pelo que ela viu. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando exatamente sobre isso. Se você tiver uma mentalidade da carne, se você tiver uma mentalidade baseada sobre os seus problemas, se nós, como igreja, como pessoas individuais, tivermos a mentalidade baseada sobre as nossas crises, sobre os nossos problemas, as nossas ações vão ser ações de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se a minha mentalidade é uma mentalidade da carne, logo as minhas ações e aquilo que eu faço vão ser ações de morte. Então, e não tem como a gente falar de mentalidade sem falar de perspectiva. Então, quando Paulo fala que alguém tem a mentalidade da carne, ele está querendo dizer, alguém contemplou a carne, alguém contemplou as crises, e de repente a mentalidade dessa pessoa se tornou uma mentalidade da carne, uma mentalidade de crise. E quando ela passa as suas ações, são ações de morte. São pessoas que tudo que ela faz parece que já é morte no ambiente, parece que só é desgraça. E sabe, é isso que Paulo está querendo dizer resumidamente. E eu quero trazer para os nossos dias. Eu quero, não que o que Paulo fala não é atual, ok? Mas eu quero trazer para a igreja o mesmo exemplo falando dos nossos dias. Amém? Se você conversar com uma pessoa e você perguntar para ela assim, como foram os seus últimos 3 meses? Te desafio a você fazer isso. Como foram os seus últimos 3 meses? Eu tenho certeza que vão ser respostas diferentes, mas as pessoas vão basear a resposta em 3 coisas: medo, desespero e incerteza. Medo, desespero e incerteza. As pessoas estão vivendo um tempo, nos dias de hoje, com medo, desespero e com incerteza. Por quê? Porque elas estão contemplando a crise, elas estão contemplando os problemas, elas estão vendo tantas coisas, que a sua mentalidade, a sua mente, a sua cabeça, ela é uma cabeça desesperada, com medo, aflita. E quando ela vai agir, quando a pessoa vai tomar decisões, ela se torna cega. Ela não consegue pensar o que ela está fazendo, ela simplesmente age, ela simplesmente toma decisões. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez vai ficar engraçado o que eu vou falar, tá bom? Deixa eu beber água.
Talvez não seja engraçado o que eu vou falar, mas eu vejo isso como algo muito preocupante. Porque assim, no começo da quarentena, o que a gente viu de pessoas comprando papel higiênico no mercado foi assustador. Mas é verdade, sabe que eu ganhei? Foi assustador, porque não precisava, não era necessário, mas o papel higiênico acabou. Não teve mais no mercado, acabou. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que compraram não usaram, não sabem tudo que elas compraram. E é engraçado ouvir isso, mas é preocupante, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas contemplaram a crise, elas viram os problemas, elas viram o que estava acontecendo na sociedade, e a sua mentalidade se tornou uma mentalidade de desespero. A sua mente, os seus pensamentos se tornaram pensamentos de desespero e de medo. E quando eles vão agir, quando essas pessoas vão agir, eles são cegos, porque a crise te cega. A crise produz um fator em nós de nos cegar e que a gente não consiga enxergar o que a gente está fazendo, a gente só age, a gente é impulsivo, a gente só faz. Mas sabe que eu falei que a crise ela nos cega? E parece que até aqui eu só disse coisas ruins, mas Jesus é uma boa notícia, amém? Amém. Porque enquanto contemplar a crise, vamos gerar atitudes de cegueira, contemplar a Cristo sempre nos aponta o caminho, amém? Então quando nós entendemos que os nossos olhos precisam estar em Cristo, quando os nossos olhos saem da carne, dos nossos problemas, e nós conseguimos contemplar a Cristo, nós conseguimos contemplar o que Cristo está falando e o que Ele está fazendo, Ele sempre nos aponta o caminho. E a nossa mentalidade ela é transformada, ao ponto dos nossos atos serem transformados, mesmo que nós estejamos no ambiente de crise. E sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo que Cristo ele nos aponta o caminho, quando nós olhamos para Ele, não quer dizer que a gente vai vencer ou que a gente vai ganhar pelo simples fato de a gente estar contemplando Ele. Mas o que eu quero dizer é que quando Cristo aponta um caminho para nós, e quando nós contemplamos Ele, Ele nos aponta o caminho, eu quero dizer que Ele está apontando para Ele mesmo. Sabe por quê? Porque na Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quando nós contemplamos Jesus e Ele nos aponta um caminho, Ele está falando, vem. Ele está apontando para Ele mesmo, dizendo, pode vir. Você pode caminhar para mim. Agora que você me viu, você pode caminhar. E sabe, nos dias de hoje, a gente não pode negar que a gente está vivendo tempos de crise, a gente está vivendo tempos de problemas. Por mais que nós cremos em Deus, por mais que nós temos a nossa fé em Deus, eles têm pessoas que elas estão morrendo de fome. Sabe, eu não quero me alongar nesse exemplo, mas eu vivi durante um mês num lugar da minha TED, num vilarejo afastado, onde o único recurso médico era um posto de saúde, e eu quero bem provável que o posto de saúde para aquelas pessoas era do tamanho da nossa cantina. É bem provável que esse seja o tamanho de lá. E sabe, você imaginar que existem pessoas que elas não têm saneamento básico, que elas morrem por isso, é uma crise. Você pensar que pessoas degradeiam umas com as outras por causa da cor da pele, a gente precisa entender que o mundo está em crise. Pessoas morrem de fome, pessoas morrem de sede. Então nós precisamos entender que o mundo está passando por uma crise, o mundo está passando por problemas. Mas eu quero te dizer, a grande questão não é a crise, não é se a crise é grande, não é se a crise ela vai nos consumir, mas é para onde nós estamos olhando. Porque se nós temos os nossos olhos sobre a crise, se nós temos os nossos olhos sobre os problemas, sobre as dificuldades, a gente vai secar e a gente não vai saber como agir. Mas se em meio à crise nós tivermos os nossos olhos sobre Deus, se em meio à crise nós tivermos os nossos olhos sobre o que Deus está falando e o que Deus está fazendo, o nosso posicionamento em meio à crise vai ser diferente. Porque a gente vai ter contemplado algo diferente, a gente vai ter visto algo que ninguém está vendo. E sabe, quem vê algo que ninguém está vendo tem a oportunidade de chamar as pessoas. Olha, eu estou vendo algo diferente, você pode vir, vem ver o que eu estou vendo. E sabe, automaticamente essas pessoas são chamadas por Deus para participar do mesmo caminho. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmo 141:8. Eu gosto de trabalhar exemplos práticos sobre aquilo que eu falo. Então, abra sua Bíblia comigo em Salmo 141:8. Eu falei que a grande questão não é sobre a crise, mas é para onde você está olhando, amém? E Salmo 141:8 diz assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, em ti confio, não desnudes a minha alma. Sabe, esse é um salmo que Davi escreveu, e é muito incrível, porque Davi é conhecido por suas canções, aquilo que ele escreve de uma forma bela, e aparentemente não tem nada de grande, de bonito num salmo como esse, é só Davi falando, olha, eu confio em você.
Mas a gente consegue, a partir desse versículo, traçar um pouco de quem foi Davi e entender o porquê Davi ele é tão conhecido, ele é tão mais aclamado que Saul. Deixa eu te explicar. Saul era um homem impulsivo. Se a gente olhar a história, se a gente olhar os fatos históricos, a gente for estudar, a gente vai ver que Saul era uma pessoa extremamente impulsiva. O que é ser impulsivo? Tá, Saul não ouvia Deus, ele fazia o que ele queria, ele tomava as atitudes dele, ele ia lá e era isso. Ele não se importava muito com o que Deus ia pensar, ou o que o profeta da época ia pensar sobre ele simplesmente tomava atitude e fazia. E Saul ele foi conhecido por um homem impulsivo. Mas agora Davi, o que faz Davi ser um homem tão diferente, tão aclamado, e tão talvez citado nas pregações, é o fato de Davi contemplar o Senhor. É o fato de os olhos de Davi estarem em Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Davi, eu não sei como está aqui, deixa eu ver, está mesmo que o meu. Davi ele não fala, Senhor, eu te vejo, Senhor, eu te vi. Porque se você fala assim, olha, eu te vi na rua, eu te vi, mas depois eu saí andando. Ou eu vi aquela casa, você viu e depois você saiu. Mas a palavra contemplar, ela tem o significado de fixar os olhos com atenção. Então, enquanto Saul era uma pessoa impulsiva, que fazia as coisas, Davi era um homem que contemplava o Senhor. Ele prestava atenção no que o Senhor estava falando para ele, no que o Senhor ia fazer. Então, sabe, eu imagino como seria o ambiente que Davi vivia. Enquanto os soldados, eles preparavam-se para a guerra, eles preparavam estratégias, eles pensavam como eles iam lutar, e principalmente como eles iam continuar vivos. Eu imagino que enquanto havia algum clima de tensão e um clima de medo, Davi estava só contemplando o Senhor. Enquanto alguns faziam estratégias e planos, Davi contemplava o Senhor. Ele via o que o Senhor queria que ele fizesse. Ele viu o que o Senhor estava falando. Então, sabe, eu quero ser ousado em dizer que talvez a guerra era fácil. Talvez Davi, quando ia para a guerra, era um homem mais tranquilo. Talvez Davi ia cantando louvores, ia dançando, não sei. Porque ele sabia como se posicionar em meio à guerra. Porque ele tinha contemplado o Senhor. Ele tinha visto o Senhor. Ele tinha visto o que Deus tinha falado para ele. O que Deus queria que ele fizesse. Então ir para a guerra era fácil. Porque ele já sabia o posicionamento dele. Ele já sabia como Deus queria que ele se posicionasse. Porque sabe, quem contempla a Deus antes dos problemas, antes de entrar em adversidade, sabe como se posicionar. Sabe o posicionamento ideal. Sabe? Então talvez o clima de uma guerra era totalmente pesado, era totalmente denso. Mas talvez havia um homem que ia para a guerra com um semblante de felicidade, com um semblante doce. Porque ele sabia o que Deus tinha falado para ele. Ele tinha contemplado o Senhor. Ele tinha prestado atenção e fixado os seus olhos no Senhor. Ele sabia o seu posicionamento. E existe uma frase que eu costumo dizer bastante na lounge e para as pessoas que caminham mais perto de mim. E eu costumo ser bem recorrente no que eu falo, então talvez alguns jovens da lounge vão lembrar dessa frase. E eu disse que a frase é a seguinte: nós precisamos entender a estação de Deus para entendermos como nos posicionar da maneira correta. O que eu estou querendo dizer com isso? Parece tão difícil, né? Mas deixa eu te dar um exemplo. Está cada um aqui vestido de uma forma. Existem uns que estão com a primeira roupa pegada no guarda-roupa. Existem uns que estão com uma roupa combinando. Existem pessoas que estão com a roupa do trabalho, ok? Está cada um de um jeito, vestido de uma maneira. Mas existe um fator que ele é predominante e que ele definiu como cada um ia se vestir, mesmo que fosse de maneira diferente. Mesmo que cada um estivesse diferente, existe um fator que determinou como a gente ia estar. Esse fator é o tempo, amém? Então, nós somos seres que nos adaptamos ao tempo. Então, por exemplo, se está frio, nós usamos blusa de frio. Então, nós nos adaptamos à estação e ao tempo. Porque nós sabemos que se no frio a gente usar regata e shorts, a gente vai ficar doente. E a gente vai passar por aquela estação doente, machucado, não sei. Então a gente entende que a gente precisa se adaptar ao tempo, se adaptar à situação, para que a gente passe da melhor forma. O tempo ele vai definir o que você vai vestir, como você vai se portar e até mesmo o que você vai comer. Então, sabe, existem pessoas que fazem isso, mas não é bom e não é natural as pessoas comerem sorvete no frio. Eu faço isso, mas não é bom, porque você pode ficar doente.
mas não é a postura adequada na estação do frio. Então nós entendemos, isso está dentro de nós, que em cada estação, em cada tempo, existe um posicionamento ideal. Existe um posicionamento, uma forma que você vai se portar quando tiver calor. Existe um posicionamento e uma forma que você vai se portar quando tiver frio. E assim vai. Agora, você não precisa abrir a sua Bíblia. Em Eclesiastes 3, vai dizer que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo e o seu modo. E a palavra tempo é a mesma palavra para estação. Vocês estão conseguindo entender? Então, se para as nossas vidas tudo tem o seu tempo e nós precisamos nos moldar à estação, nós precisamos nos moldar à temperatura, ao tempo, em relação a Deus é a mesma coisa. Deus, ele tem um tempo e uma estação para todas as coisas. Ele tem um tempo e um modo de agir para todas as coisas. E nós precisamos entender como se posicionar em cada tempo e cada modo. Nós precisamos entender qual é o posicionamento ideal no tempo que Deus ele tem para nós. Deixa eu te dar um exemplo. Quando o povo de Israel ele saiu do cativeiro e ele começou a andar para a terra prometida, é bem provável que o trajeto que eles fizeram demorasse 4 meses, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas 4 meses. Mas eles demoraram 40 anos. Eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque o que Deus tinha para eles era muito difícil, era muito complicado? Não, porque eles demoraram 40 anos para entender qual era o posicionamento que Deus queria para eles. Então, nós precisamos entender como Deus quer, qual é a estação de Deus, qual é o tempo que Deus ele tem para nós, para entender como nós vamos nos posicionar da forma ideal e da forma que vai nos fazer passar por aquele tempo de forma adequada. Amém? Então a grande questão que nós precisamos entender nos nossos dias não são os problemas. Nós precisamos entender, existem problemas, existem crises, mas nós precisamos entender que não são os problemas que são grandes, não são as dificuldades que são grandes, mas é muitas vezes a gente que não entende como a gente vai se posicionar em relação ao problema. Como precisa ser o meu posicionamento quando a crise vem? Qual que tem que ser o meu posicionamento quando os problemas vêm? A grande questão não é qual o tempo de Deus, até que é, mas a grande questão, o X maior, é como nós vamos nos posicionar. É entender o tempo e a estação que Deus ele tem para nós, para saber qual é o posicionamento ideal que vai nos fazer passar. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Amém? E sabe, e nesses dias parece que só tem notícia ruim. Parece que você liga a TV, é só notícia ruim, é só crise, é só problema. Mas nós precisamos entender, como igreja, que o posicionamento ideal, o posicionamento que vai fazer nos passar por esses tempos de dificuldade, que vai nos aprovar, se é que eu posso dizer assim, é ter os olhos fixos em Deus. É entender que não importa o tamanho da crise, eu preciso ter os meus olhos em Deus. Eu preciso ter os meus olhos no que Deus está fazendo e no que Ele está falando. Sabe, se nós olharmos para a história da igreja no mundo, você vai ver que a igreja sempre cresceu em meio ao caos. A igreja sempre cresceu em meio à crise, em meio à perseguição. Por quê? Porque eles tinham uma fórmula mágica e não contaram para as outras pessoas? Não. Mas porque eles entenderam que não era sobre a crise, não era sobre os problemas, mas era sobre enxergar Deus. Não era sobre a perspectiva do problema, mas era sobre contemplar a Deus e ver o que Ele estava fazendo. Então, sabe, eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Qual que é a igreja que mais cresce no mundo? Quero te dizer, não é o Brasil, tá bom? A igreja que mais cresce no mundo, que mais cresceu nos últimos 10 anos, é a igreja norte-coreana. Sabe por quê? Porque lá tem igreja? Não. Porque lá eles fazem grandes conferências? Não. Eu quero te dizer que lá você não pode nem andar com a Bíblia debaixo do braço, porque é crime. Lá eles perseguem cristãos, lá eles matam os cristãos. E os cultos nas igrejas norte-coreanas, elas são debaixo de cavernas, são subterrâneas. Porque se alguém descobrir, aquelas pessoas vão presas como se eles tivessem infringido uma lei. Mas sabe que nos últimos 10 anos foi a igreja que mais cresceu. Foi a igreja que mais alcançou pessoas. Foi a igreja que mais tocou a vida de pessoas. Sabe por quê? Não é porque eles têm algo especial que nós não temos, mas é porque eles entenderam que não é sobre a crise, não é sobre a perseguição, mas é sobre ter os olhos em Deus. Porque se a igreja norte-coreana ela tivesse os olhos na crise, não tinha mais fé, evaporava o cristianismo, não tinha mais cristão lá. Mas a grande questão para os nossos dias é ter os olhos fixos em Deus. Sabe, existem as igrejas em países perseguidos, são as que mais crescem.
Sabe por quê? Porque eles têm os olhos fixos em Deus. Eles entenderam que não é sobre a crise, não é sobre quem está vindo atrás de mim, mas é sobre para onde eu estou olhando. E nós precisamos entender que esse é o posicionamento ideal na igreja desses dias. Esse precisa ser o posicionamento ideal nosso. Olhar a Cristo. Não é negar a crise, mas é contemplar a Cristo. Sabe? Para fechar, eu gostaria que você abrisse comigo em Atos 27. Eu vou ler alguns versículos fora da sequência, amém? Para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo. Isso aqui eu já avancei bastante no tempo. Eu gostaria de ler com você Atos 27, 9 e 11. Amém? Decorrido muito tempo e tendo se tornado a navegação perigosa, por já haver passado o jejum, Paulo avisava-os, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não somente da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Atos 27, 20. Não aparecendo por muitos dias nem o sol, beber água, amém? Não aparecendo por muitos dias nem o sol nem as estrelas, e batidos por uma grande tempestade, tínhamos afinal perdido toda a esperança de sermos salvos. Tínhamos afinal perdido toda a esperança de sermos salvos. Agora vos exorto que tenhais coragem, pois nenhum. Atos 27, 22. Amém? Agora vos exorto que tenhais coragem, pois nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Pois essa noite me apareceu o anjo de Deus, a quem pertence e a quem também sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que compareças perante César, e Deus te há dado todos os que navegam contigo. Tende coragem, valentes, porque criam em Deus, e assim sucederá, como foi me dito. Sabe, eu quero fechar falando um pouco sobre Atos 27. Atos 27, Paulo, ele está indo para Roma, ele está indo para Roma de barco, e nesse barco Paulo ele é escravo. Então, Paulo não tinha lugar de falar, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia. Paulo é escravo não fala, escravo não tem opinião. Então as pessoas não estavam muito se importando com o que Paulo falava. E Paulo, em algum momento, tenta falar com eles, tenta dialogar: olha, eu preciso falar uma coisa. E eles: olha, você é escravo, não fala comigo, fica quietinho aí, e é isso, boa viagem. Tudo bem, só que de repente começou uma grande tempestade sobre o navio, barco, enfim, vocês entenderam. Começou uma grande tempestade, ao ponto da Bíblia dizer que todos eles perderam a esperança. Sabe, não fala que as pessoas que estavam no barco perderam a esperança, mas fala que todos, os marinheiros perderam a esperança, as pessoas que entendiam de mar perderam a esperança. Sabe, não existe nada pior e nada mais desesperador, nada mais que te deixa mais com medo de que você está num ambiente com pessoas que sabem mais que você e elas estão com medo, e elas estão aterrorizadas. Eu tive uma experiência quando eu estava indo para Maceió, e hoje eu dou risada disso, eu acho engraçado, mas na hora eu fico com muito medo, porque o avião já estava no ar, eu nunca tinha viajado de avião, e de repente começou uma turbulência que para mim era muito forte, eu estava com muito medo. Então na minha cabeça eu pensei assim: se eu perguntar para a comissária, ela pode me dizer: olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu pensei isso, eu vou perguntar para ela, porque eu nunca viajei de avião, eu não sei o que está acontecendo. E a comissária passou, e quando eu olhei para ela estava pior que eu. Ela estava quase chorando, eu juro, e não estou mentindo. Ela estava com um semblante de tristeza, de choro. Eu falei: pronto, não vou chegar. Já era, porque se ela que sabe alguma coisa está mal, deu ruim. E não existe nada pior do que você estar num ambiente com pessoas que sabem mais que você, e essas pessoas estarem mal, desesperadas. Mas sabe, enquanto havia um clima de desespero, e eu acredito que o clima não era bom, sabe? Eu imagino que todos olhavam uns para os outros com sensação de: olha, a gente vai morrer, esse é o fim, tá bom? Tá acabando, esse é o fim. Mas enquanto uns tinham a perspectiva da crise, uns tinham a perspectiva do naufrágio, e uns olhavam para o barco
e tinham as suas ações atemorizadas e com medo, talvez desesperadas. Tinha um homem que estava tranquilo. Tinha um homem que talvez ele estava cantando louvor. Talvez ele estava pensando na churrascaria que ele ia em Roma. Estava pensando em mil coisas. Porque ele sabia que ia ficar tudo bem. Porque ele tinha a perspectiva do que Deus tinha falado para ele. Ele tinha a perspectiva, a visão daquilo que Deus tinha compartilhado com ele. Então ele sabia que ele podia crer. Ele sabia que no meio do ambiente de crise, no meio do ambiente onde as pessoas não acreditavam mais, no meio de um ambiente onde não havia esperança, ele podia confiar. Porque ele tinha visto o que Deus tinha falado para ele. Ele tinha contemplado o que Deus tinha falado e o que Deus ia fazer. Será que você consegue entender isso? Sabe, nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão com medo, mas nós precisamos ter os nossos olhos em Deus, para que a gente possa alcançar essas pessoas, para que a gente possa chegar nessas pessoas e dizer: olha, eu estou vendo uma coisa que você não está percebendo, vem comigo, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar uma boa nova, deixa eu te contar sobre Jesus. Sabe, parece que quando você olha para fora da igreja, dá um desespero tamanho, é só notícia ruim. Mas sabe, eu quero te dizer que não é notícia ruim, é falta de uma boa nova. E aonde está a boa nova? Ela está conosco. Então nós precisamos entender que, tendo os nossos olhos em Cristo, contemplando, nós precisamos anunciar para eles que estão em desespero, dizendo: cara, vai ficar tudo bem, deixa eu te falar algo sobre Jesus. Amém? E quando você estiver no seu lugar, existe algo muito precioso que, quando eu estava lendo sobre essa passagem, eu aprendi. Tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com a igreja dos nossos tempos. Paulo, ele não contempla o Senhor e ele se torna vitorioso. Paulo, ele não contempla o Senhor e ele recebe uma grande bênção. Paulo, ele não contempla o Senhor e de repente ele se torna o astro do barco. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Paulo, você pode fechar os seus olhos, tá bom? Quando Paulo, ele contempla o Senhor e ele vê o que o Senhor estava fazendo e o que o Senhor tinha falado para ele, ele se torna uma voz no meio do barco. Agora, o homem que era escravo, que ninguém ouviu, agora ele tem a função como capitão. Agora, aquele homem, ele tem a função de anunciar uma mensagem que ninguém tinha. Agora, aquele homem, ele podia falar de algo que estava todo mundo precisando. Sabe, talvez os tempos que nós estamos vivendo, não é Deus nos permitindo olhar para Ele, para que nós nos tornemos uma voz, para que em meio à crise, em meio aos problemas, nós nos tornemos uma voz para a sociedade, uma voz para o mundo, dizendo: olha, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa mensagem. Quem sabe esse tempo que Deus nos deixou em casa não foi para contemplar Ele, não foi para ver Ele, fixar os olhos nele, para que quando a gente saísse, a gente se tornasse uma voz na sociedade. Sabe, eu realmente acredito que o que Deus quer não é uma grande implantação de igreja, mas é que a igreja se posicione como uma voz na sociedade, dizendo: olha, Jesus existe, Ele vai voltar. E existe algo muito precioso quando se fala de ser uma voz na sociedade, porque João Batista, ele tinha o encargo de preparar o caminho para Jesus. O encargo de João Batista, o chamado de João Batista, era que ele preparasse o caminho para Jesus. Então ele iria anunciar que Jesus estava vindo, que Jesus estava vindo sobre a terra. Então ele pregava: olha, eu batizo com água, mas vai vir alguém que vai batizar com fogo. Eu batizo com água, mas vai vir alguém que vai fazer obras maiores. João Batista dizia: olha, eu sou apenas a voz, eu sou apenas uma voz, mas vai vir alguém que vai fazer um ambiente mudar, que vai ser diferente. Então Jesus veio. E sabe, eu quero te dizer que o mesmo encargo de João Batista de preparar o caminho é o mesmo encargo que nós como igreja temos. Sabe por quê? Jesus não está simplesmente vindo, mas Ele está voltando. Amém? Jesus, Ele está voltando. E eu quero te dizer, é necessário que uma igreja prepare o caminho novamente. Prepare as pessoas, prepare o coração das pessoas. Se torne uma voz dizendo: ei, Jesus, Ele está voltando, Ele está vindo. Deixa eu te contar uma notícia que talvez você não tenha ouvido, talvez você não viu no jornal. Então nós como igreja, nós precisamos entender que nós temos o encargo de ser uma voz na sociedade. Nós temos o encargo de anunciar que Jesus está vindo e preparar o ambiente, preparar as pessoas que estão ao nosso redor para a volta dele. Mas sabe, isso não vai acontecer enquanto nós não tivermos os olhos dele. Isso não vai acontecer enquanto nós não contemplarmos a Deus. Sabe, eu gostaria que você orasse no seu lugar. Eu gostaria que você colocasse em oração tudo aquilo que você ouviu e não simplesmente agradecesse porque você ouviu algo,
mas que você pedisse para que Deus ele traga a existência nas suas ações aquilo que foi falado. Amém? Porque o real entendimento de um texto bíblico não vem quando você entende, mas quando você vive. Amém? Então comece a orar, pode orar. Você tem liberdade, amém? Você tem liberdade para orar. Jesus, nós oramos para que tudo aquilo que foi falado a gente possa viver. Nós oramos, Jesus, para que os nossos olhos venham estar em você. Nós não temos medo, Jesus, de ter os nossos olhos em você. Jesus, nos põe em lugares, em situações que nós possamos ser uma voz para a sociedade, ser uma voz para os que precisam. Jesus, nós oramos para que o Senhor levante uma igreja, que seja uma voz nas áreas de influência, que seja uma voz nas faculdades, que seja uma voz, Jesus, aonde ela esteja, e prepare o caminho para que o Senhor volte. Jesus, nós sabemos que o Senhor é supremo, e o Senhor pode voltar a que o Senhor quiser, mas nós oramos por uma igreja que prepare o ambiente, nós oramos por uma igreja que prepare o terreno para a sua vinda, nós oramos por uma igreja posicionada, Jesus, nós oramos por posicionamento.